pedir ajuda aqui. Tudo bem, delegado? Orlando Zacconi tá aqui com a gente brinca, mas o assunto é sério, né, doutor? Colocaram até uma planta aqui do lado pra gente. Zé, mostra ali. Colocaram uma planta, não sei de onde surgiu, mas não é de maconha essa não, né? Você tá aqui conversar com o delegado Orlando Zacconi, que na verdade tá aqui porque ele faz parte de um grupo de agentes da lei contra a proibição. Eu nem sabia que existia esse grupo de agentes da lei contra a proibição, é isso? Isso. A LIP Brasil, Agente da Lei contra a Proibição, foi registrada em 2012, mas nós fazemos parte de uma associação internacional, né, que tem representação em mais de 50 países no mundo, onde operadores do sistema penal, agentes da lei, policiais, juízes, desembargadores, promotores, são a favor da legalização das drogas como o caminho mais viável para se reduzir e realmente resolver o problema da violência, né? E uma série de outras questões que envolvem não o uso da droga, mas a proibição das drogas. Mas a gente viu ali, é importante falar, não o uso da droga, diga não às drogas sempre. A gente viu este rapaz aí que acabou confessando, querendo ou não, ele cometeu um crime, né, doutor? Sim, mas hoje a lei brasileira, ela trata aquele que planta, né, a substância para uso próprio como usuário e ele não pode sofrer uma pena de prisão conforme a lei. Acontece que muitas das vezes os operadores da lei, e aí é uma das funções da LIP até trazer alguns esclarecimentos para esses operadores, não sabem, por exemplo, que 20 pés de maconha podem ser suficientes para uma produção para consumo próprio. Às vezes não tem essa... Falta informação dentro da própria lei ainda. Não só a lei, ela é genérica. Uhum. Ela só diferencia o usuário do traficante pela finalidade. Se ele tem a droga para uso próprio ou para outros fins, e orienta que a autoridade vai definir isso através de elementos subjetivos, o local, os antecedentes da pessoa. E muitas das vezes esses elementos subjetivos levam a certa confusão, se identificar usuários como traficantes. Esse rapaz, ele falou de uma forma muito tranquila, porque hoje cresce muito os movimentos, né, de usuários que estão plantando, né, principalmente maconha para uso próprio. Eles hoje se manifestam, né, nas redes sociais, né, na internet. É um movimento que tem crescido com muita informação, até porque no plano internacional, né, a utilização de algumas dessas substâncias proibidas para o uso medicinal tem crescido muito. Ele disse que o médico falou do Rivotril, né? Aliás, uma das grandes lutas pela legalização também passa porque muitas dessas substâncias proibidas, elas têm usos farmacológicos, né? Terapêuticos, medicinais. A maconha, por exemplo, ela é usada para glaucoma, para uma série de outras doenças também, para pacientes terminais que estão sem apetite, para abrir apetite. Tem uma série de coisas e isso tudo tem sido, tem crescido muito no exterior. É um assunto muito polêmico ainda. Não, muito no Brasil. No Brasil é muito polêmico, Você vê nos Estados né? Unidos, por exemplo, você tem mais de uma dezena de estados. Eu estou confusa ainda com toda essa situação. Falta um pouco de informação, até do que está acontecendo no mundo. A Argentina, por exemplo, já descriminalizou o uso dessas substâncias há alguns anos. Essa semana aqui sobre essa questão, porque a gente fala, também gostaria de uma lei que combatesse o tráfico inchaço dos presídios, principalmente de traficantes que vivem da venda da maconha. A melhor forma de acabar com o tráfico é legalizando as drogas, porque o tráfico desaparece. Existe tráfico de álcool, de cigarro, até existe, mas ele é muito insignificante perto do volume da circulação, do comércio e do consumo dessas substâncias que hoje são lícitas, como o álcool e o tabaco. Então, se você legaliza, né, e legalizar não significa liberar, legalizar é controlar, porque o álcool não está liberado. Essa é a grande preocupação, principalmente eu como mãe. Qual é a diferença de liberar e legalizar? Não, legalizar é o controle. O álcool, por exemplo, para ele chegar nos estabelecimentos comerciais, ele passa por uma série de restrições de controles pelo Estado. Não é qualquer estabelecimento comercial que pode vender álcool. Não é qualquer pessoa que pode comprar. Menores não podem comprar álcool, né? Nós vemos a questão da lei seca, né, e o aumento até do número de prisão de pessoas que estão dirigindo embriagadas. Isso é controle. O controle nós só vamos conseguir através da legalização. A proibição simplesmente é o descontrole total. Nós não sabemos o que está sendo vendido, o que está sendo consumido, quem consome. Então a legalização não é liberação. Aliás, lembrando, o termo liberação é um termo pejorativo daqueles que querem desqualificar o debate da legalização. Lembrando que quem compra maconha do traficante está financiando crime, está financiando mortes, está financiando toda essa questão de bala perdida. E quem compra a cerveja, o uísque, está financiando crime organizado? Não. Por quê? Porque é uma droga legal, que patrocina eventos esportivos. Agora, o álcool traz efeitos nocivos para a sociedade, para a saúde individual das pessoas? Com certeza. Sabemos que sim. Agora, quem de sã consciência hoje
vai propor para resolver os problemas da lesividade que o álcool traz à sociedade a proibição do álcool. Nós tivemos a experiência da lei seca nos Estados Unidos nos anos 30, foi uma tragédia. Então o que acontece é o seguinte, as pessoas não deixam de usar drogas porque elas são proibidas. Muito pelo contrário, após um século de proibição, maconha, cocaína e outras drogas vão sendo colocadas no mercado, drogas sintéticas, êxtase, o crack. Ou seja, a proibição não consegue evitar que as pessoas usem drogas. Então, para reduzir danos e para cuidar da saúde daqueles que vão ter algum problema com o consumo dessas substâncias, a legalização é o melhor caminho. Nós vamos acabar com o mercado ilegal, acaba o tráfico. da macaceirada, acaba a violência. A violência não é produto da droga. A violência é produto da proibição. E sem contar esse volume imenso, essa massa imensa de pessoas pobres que estão sendo presas, porque toda a repressão é voltada para o varejo do comércio dessas drogas, quando nós sabemos que o varejo é onde você tem a menor arrecadação. E é a roda de capital da boca só, né? Sim, e não sei se recentemente você acompanhou, mas um banco internacional estava sendo investigado pelo Senado norte-americano por lavagem de dinheiro no tráfico. Pagou uma multa e acabou a conversa. Como se não tivesse crime, né? Exatamente. E sobra sempre para a ponta mais fraca, né? Para aqueles que estão operando na ponta mais frágil, que é o varejo desse comércio ilícito. Então a legalização realmente vai trazer um marco, né, de civilidade para que nós possamos tratar a questão das drogas no local certo, que é no local da saúde pública, não na polícia. Isso que eu falo, a questão das drogas é uma questão não só da área da polícia, né? A gente vê aí o enxuga-gelo do crack dentro do Rio de Janeiro, mas também um tripé ali, é sociedade, saúde pública e também segurança pública, né, doutor? Exatamente, mas a segurança pública ela só entra pela proibição, porque a segurança pública ela entra na questão das drogas lícitas, entra. Cabe ao sistema penal fiscalizar a venda irregular de medicamentos tarja preta, que são legalizados, mas tem todo um controle. Se, por exemplo, um estabelecimento comercial que não tem autorização para vender um remédio tarja preta comercializar esse remédio, ele vai ser autuado como tráfico de drogas. Então, ou seja, você pode fazer até um controle muito melhor, porque você tem regras pré-estabelecidas, quem pode vender, tem a Anvisa, né? Tem uma série de mecanismos que vão entrar sem contar. Para você que está chegando agora aqui no SBT Rio, a gente está com esse assunto polêmico, começando o ano com informação, isso é sempre importante. Eu confesso que fico muito confusa nessa situação, justamente por causa da prisão de um jovem que ele declarou ser usuário de maconha e ele plantava. Tem de novo a sonora pra gente soltar aí no ponto? O pessoal tá ligando aí, perguntando pra gente. Dá pra soltar? Roda aí pra gente, pro pessoal de casa ver mais uma vez. Eu gosto da manteiga pra fazer o brigadeiro. Eu consumo mesmo, eu como mesmo, eu faço chá daquelas plantas, entendeu? Se não tiver fim de fumar, eu como. Eu uso aquelas plantas mesmo. Pela lei do Brasil, eu me tornei um criminoso, mas eu não sou criminoso, sou trabalhador, sou pai de família, todo mundo sabe disso. Sou pai de família, amo minha família, meus filhos, trabalho, tenho carteira assinada, tenho casa, residência própria, tudo, não sou bandido. Lá não era, nunca foi, nunca vendi nada, não era pra vender, nada disso. Aquilo lá era pro meu consumo medicinal. Meu psiquiatra me falou assim, use maconha que é melhor que você tomar Rivotril. Né, doutor? Assumiu mesmo, Mineirinho ali assumido. A questão também que eu ia perguntar para o senhor, a gente viu ele na delegacia, isso também gera um processo, é todo um trabalho da polícia quando você acaba pegando o usuário desse jeito, né? Sim, é um desgaste, né? Toda uma movimentação que no final a gente tem acompanhado muitos casos que quando chega no processo, né, e as provas são formatadas no sentido de desqualificar o tráfico para o usuário, a pessoa vai responder como usuário mais na frente, mas fica todo esse problema de ter sido presa, né, de ter passado por todo um constrangimento, quando na verdade a lei garante aqueles que plantam para uso próprio não serem presos. Ele vai ficar com passagem pela polícia, pela lei brasileira? Depende do que vai acontecer no processo, né? Se ele conseguir, e aí vai ser a defesa dele, né? Provar que ele tinha todo esse aparato para uso próprio, né? Que não há nenhum elemento, que aí também depende da acusação, né? Se a acusação vai ter elementos para provar que ele fazia comércio dessas substâncias. Aí isso tudo vai depender do processo, né? Mas acho que, por exemplo, aquele brigadeiro de maconha só pode ser para uso próprio dele, porque deve ser horrível. Imagina, Deus me livre, aquela manteiga deve ser a coisa mais horrível. É o tipo de produto que não dá para botar no mercado. Então, você vê ali alguns elementos que realmente nos levam à convicção de que ele estava, até porque, conforme eu já falei, existem hoje movimentos que estão crescendo muito, né? O Grow Room e outros que
propõe, né, justamente como uma solução intermediária à legalização, né, que as pessoas que usem essas substâncias como a maconha, no caso, que é possível ser plantada, colhida, né, e transformada para consumo em casa, que façam isso em casa, né, que seria até uma forma alternativa de se dar uma resposta ao problema do tráfico antes da legalização, porque na verdade a solução final definitiva para o tráfico é a legalização. Doutor Zacconi, muito obrigada, delegado. Doutor Zacconi, que faz parte do grupo de agentes da lei contra a proibição. Eu agradeço a participação, toda a informação e a posição corajosa que o senhor teve aqui no SBT Rio. Muito obrigada pela participação. Não estou sozinho, né? E queria aproveitar o pessoal que tiver interesse em conhecer mais sobre a LIP. Nós temos o site www.lipbrasil.com.br. Muito obrigada. A minha posição, eu ainda vou pesquisar, a minha posição é não às drogas, assim como o senhor, né? Garanto que é assim, não às drogas, fim ao tráfico. Você que está em casa, jovem, diga não às drogas, qualquer tipo de droga. O doutor falou muito bem, álcool, cigarro, tudo é droga, viu? Tudo é um horror.